verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Existe um tipo de experiência tão diferente de tudo que o ego pode oferecer, que nunca quererás encobri-la ou escondê-la de novo. É necessário repetir que a tua crença na escuridão em esconder-te é a razão pela qual a luz não pode entrar. A Bíblia faz muitas referências às dádivas imensuráveis que são para ti, mas precisas pedir. Essa não é uma condição como as condições que o ego estabelece. É a condição gloriosa do que tu és. A nossa meditação, eu sou o Filho Santo de Deus, é a condição gloriosa daquilo que eu sou. E essa é a condição da luz que, se eu declarar, a escuridão não pode esconder. A minha condição gloriosa, que eu sou. Por que precisa pedir? Para lembrar, preciso pedir, senão a minha vontade tem que prevalecer. Quer dizer, a minha vontade... E para quem você pede? Para o Espírito Santo? Não. Para mim mesmo? Para você mesmo. Deus já nos deu tudo, né? Mas tem aquele pedir e receberei, né? Por quê? Porque você tem que pedir para si mesmo, eu quero isto. Tá? Então toda oração é para você mesmo. É para você que você faz a oração, não é para Deus. Deus não precisa de oração, nem de pedido, nem de nada. Né? Então, por que fazemos a oração? Então, e por que se faz a oração em tom audível? Nós já vimos aqui que os olhos são as janelas da alma e os ouvidos são a porta. Então, quando nós rezamos, nós vamos numa igreja, em algum lugar, nós rezamos em voz alta, para nós ouvirmos. Não é para Deus ouvir, é para nós mesmos. Porque por onde entra a informação, né, então nós vamos recebê-la, vamos colocá-la diante das nossas crenças e vamos reavaliar aquilo que estamos ouvindo, até decidirmos se nós queremos mesmo isto ou não. É assim que nós funcionamos. Né? Então você ouve, né, e aí você decide se você quer aquilo ou não. Por isso que nós temos que ouvir tantas vezes. Por isso que a leitura é feita de modo a você ouvir em voz alta. Senão todos nós poderíamos fazer aqui uma missa muda. Né? A gente lia o livro em silêncio e depois cada um comentava. Mas aí ia ser muito difícil, porque nós não ouvimos o que estamos dizendo. Tá? Então nós precisamos dizer para ouvir. E ouvir para assimilar. Assimilar é tornar assim, é tornar tal qual. Tá? Então, quando nós assimilarmos isso que nós estamos dizendo, isso eu chamo de meditação, que meditar é ditar a mim mesmo, e meditar é o mesmo que orar. Né? Por isso que a gente vê os hindus, né? Eu estou com esse chapeuzinho aqui de Hare Krishna, não que eu seja Hare Krishna, mas como eu vou citar os Hare, né? Não quer dizer que a gente chama aqui os Hare, né? Que eles nem gostam de se chamar de Hare, são devotos, não são Hare, né? Mas eles ficam repetindo os mantras. Por que eles repetem tanto a mesma coisa? Uma vez
a gente foi num show aqui do Krishna Das, né, e ele ficou lá quase 1 hora repetindo, cantando, né? Ele cantava e a mesma coisa, Hare Krishna, e foi 1 hora cantando Hare Krishna, né? Depois eu brinquei até, como é que o cara conseguiu decorar a letra? É um fenômeno, uma música de 1 hora e ele não errou a letra, decorou a letra inteirinha. Era só Hare Krishna, né? Para quê? Para ouvir, porque senão não ouve. Então esse nosso livro aí é o pedido que nós fazemos para a nossa mente, para nós mesmos, para integrar isso que nós estamos querendo, é como a oração do Pai Nosso, né? Então, como todas as outras orações, são para nós mesmos ouvirmos. Por isso que a oração é o veículo dos milagres. Porque nós temos que pedir, temos que orar, porque quem bloqueia a nossa felicidade? É o vizinho que é invejoso? Não. Tem uma historinha que talvez vocês já conheçam, porque agora com a internet circula muitas historinhas, né? Que o padre de uma pequena comunidade bateu um sino lá, que, sabe aquele sino de morreu alguém? É toim, dai, e a comunidade sabe que morreu alguém. Aí todo mundo foi para a igreja para ver quem era o defunto. Aí o padre estava na porta e lá dentro tinha um caixão, né? E aí eles começaram a perguntar, quem morreu, padre? Quem morreu? Está sendo velado ali. Ainda bem que morreu aquele cara que impedia a tua felicidade, né? E aí ele deixava um por um passar lá no caixão. Aí o cara olhava dentro do caixão e tinha um espelho. É muito interessante isso, né? Porque só tu bloqueia a tua felicidade, tua alegria, tua abundância, tua prosperidade. Ninguém mais. Essa coisa de dizer, porque a inveja do outro, isso não tem isso, né? Não tem isso. É você que bloqueia tudo, né? Então, por isso que você tem que pedir. Você tem que pedir o desbloqueio para você mesmo. Então, a oração é um curso em milagres. Se vocês observarem bem, cada parágrafo repete milhares de vezes, não sei quantos parágrafos tem no curso inteiro, mas cada parágrafo repete a mesma coisa de uma forma diferente. É como se lá, quando foi inspirado o livro, fosse dito assim, de algum jeito você vai ouvir. Se não é escrito assim, é escrito assim. Se não é escrito assim, eu vou escrever tantas formas diferentes possíveis, que é um jogo de palavras, né, que de alguma forma você vai ouvir. E eu tenho dito isso sempre, que se você assimilar um só parágrafo, você entendeu o livro todo. Enquanto não assimilar, que a gente diz aqui, não caiu o disco solar, né? Então não abriu a mente ainda, então continua estudando, até onde dá aquele eureka, assim. Aí você ilumina para entender o livro todo. É assim que funciona. Por isso que tem tantas vezes, repete a mesma coisa de forma diferente, né? Mas ele vai levando nossa mente para uma espiral ascendente, assim, que vai. Cada dia a gente sobe mais um pouquinho, né? E aí a gente sobe mais um grau e ouve novamente. Sobe mais um grau e ouve novamente, de forma diferente. Um dia nós vamos ouvir isso. E aí vamos compreender. Isso é a luz, isso é a iluminação. Isso é a iluminação. E quanto tempo a gente tem que ficar estudando o livro? Isso também eu acho que a vida inteira, até se iluminar, se for o caso, né? Por quê? Os padres não ficam a vida inteira estudando a Bíblia e as Escrituras, e em todo mundo, todas as religiões, não estudam o livro sagrado deles 6 meses, eles estudam para a vida inteira. E aquele que entende ajuda os outros a entender depois, né? Vai tentando, vai trabalhando para ajudar os outros a entenderem também. E aquele que entende, trabalha para ajudar os outros a entenderem também. É assim que isso vai acontecendo, né? Então, por isso pedir. E pedir a quem? Por isso meditação. É o ato de meditar ou
meditar a mim mesmo, o que eu quero que aconteça. E aí quando nós vamos meditando, e meditando, e medito, e medito, e medito, a mesma coisa, tá? E não acontece nada, é porque o nosso sistema de crença anterior ainda não aceitou a transformação. Ainda não aceitou a transformação. Tem um lugar no livro, que eu não sei em que página está, que ele diz assim, esse livro é muito simples, se você não está entendendo, de duas uma. Ou você está contestando, ou você ainda quer outra coisa. E não tem outra possibilidade, só tem essas duas. Ou você está contestando, ou ainda quer outra coisa. É muito fácil de entender. Agora essa contestação, ou esse quer outra coisa, não é que você vem estudar o curso de milagres, eu estou aqui, mas eu quero outra coisa. E nem você vem dizer, vou lá para contestar. Não. É o sistema de crenças que nós temos anterior é que entra em contestação. É que entra em oposição. É que tenta bloquear isto, essa nova informação. Porque ela não está de acordo com o que nós temos anteriormente. Só que o que nós temos anteriormente, se ela produz sofrimento, desconforto, tristeza, mágoa, ressentimento, dor, medo, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque isso não tem nada a ver com o céu. Então, por isso que nós estamos todos aqui juntos, compartilhando o estudo e a interpretação desse livro, porque nós queremos uma transformação. Uma hora vai acontecer. E isso, diz o próprio livro, não se tem notícia nenhuma. A gente tem notícia de que Adão adormeceu. Né? E um pesado sono se abateu sobre Adão. Mas em nenhum lugar está escrito a respeito de um despertar conjunto. O despertar é um a um. Um desperta aqui, outro ali, e assim vai acontecer, assim vai suceder. Tá? Então, por isso o pedir, por isso o meditar, por isso o dizer. Na semana passada, para situar aqui, nós lemos um parágrafo, na semana passada, ou ainda na anterior ainda, né? Nós lemos um parágrafo que ele nos colocou uma situação de paradoxo, que dizia assim, onde está o céu? Nos levou a pensar no seguinte, onde está o Espírito Santo? E onde está o céu? Está dentro de mim. Está dentro. Ótimo. E o Espírito Santo? O Espírito, ele está em cima, embaixo, do lado, dentro. Se formos localizar o Espírito. O corpo está aqui. O Espírito está onde? Vamos colocar assim. Sim. Dentro, o meu Espírito dentro. Dentro também. Mas ao mesmo tempo você acha que você quer ir para o céu. Pode ser? Pode. Então, se você quer ir... Ele não está em mim, está fora. Está fora. E aí você tem um paradoxo. Como que o que está fora pode estar dentro? Isso está em alguns parágrafos anteriores. Depois você anota para ler em casa. Né? Como que o que está fora pode estar dentro? Então ele diz assim, tira o dentro. Eu sou o Espírito Santo. Eu sou o Rei. Aí você termina o paradoxo. Termina o bloqueio. Eu sou o Filho Santo de Deus. Então há 2 semanas nós estamos fazendo essa meditação. E vamos continuar mais uma. Tá? Então você já pode se integrar. Porque você vai dizer a si mesma, tantas quantas vezes você lembrar e tiver oportunidade, eu sou o Filho Santo de Deus. Eu sou o Espírito Santo. Eu sou o Reino do Céu. Por quê? Porque se tu disser está dentro, significa que está em algum lugar. Mas ao mesmo tempo a gente acha que está em algum lugar que não é dentro. Então como que o que está fora pode estar dentro? Então ele coloca bem explícito lá. Tira o dentro.
Alguém pode, lembra de qual parágrafo é? É o primeiro parágrafo. É o primeiro. É um... É. Depois você reler do primeiro até onde nós estamos, Tá. e se tu tiver alguma dúvida ou alguma coisa, você pode ou telefonar, ou mandar e-mail, ou compartilhar a semana que vem. Tá? Tá certo. Mas você já pode, então, por isso, eliminar o dentro. Porque tem aquela coisa que nós colocamos também de ambivalência que nós estudamos, né? No parágrafo anterior, não foi? Que ele também fala da ambivalência, né? Que todo não contém um sim. Se você fala dentro, então você também está implícito que se tem um dentro, tem um fora. Tá? Se tem um sim, tem um não. Se tem um escuro, tem um claro. Se tem um bom, tem um ruim. Né? Então nós vivemos nessa ambivalência. Então esse tira o dentro, ele elimina a ambivalência. E acaba o paradoxo. Agora você vai ditar a si mesma, para você começar a assimilar isso, ou já, ou daqui a pouco, ou sei lá quando. Cada um a seu tempo. Né? Tomara que quanto antes melhor. Quanto tempo nós estamos juntos aqui estudando? 2 anos? Ele disse, olha Jorge, se tivesse proposto dizer eu sou o Filho Santo de Deus há um tempo atrás, eu não ia suportar. Isso é verdadeiro. Para todos nós. Porque isso parece ser para nós assim como diríamos, isso parece ser coisa do ego, né? E ao contrário não é, isso é a verdade. Nenhuma força, exceto a tua própria vontade, é suficientemente forte ou suficientemente digna para guiar-te. Nisso tu és tão livre quanto Deus e tens que permanecer assim para sempre. Vamos pedir ao Pai em meu nome para manter a tua mente plena do seu amor por ti e do teu por Ele. Ele nunca falhou em responder a esse pedido, pois só pede que já é sua vontade. Aqueles que chamam verdadeiramente sempre são respondidos. Vós não tereis outros deuses diante dele, porque não há nenhum outro. Outra coisa interessante aqui, vós não terás outros deuses diante de Deus, né? Então não terás outros. Então isso é muito interessante, porque assim, o que é colocar outros deuses? Outros deuses é colocar, por exemplo, o livro entre nós e Deus. Uma vez aconteceu aqui que uma pessoa ela ia viajar e ela disse, Jorge, ela viajava muito pelo mundo. Era um engenheiro que viajava muito, ele era de uma multinacional e ele participou um bom tempo conosco. Então chegou um ponto e disse, Jorge, eu gosto de ficar lendo livro quando viajo, mas esse livro está muito pesado. Né? Acho que eu não sei se eu vou levar ele na próxima viagem. E eu disse, aonde você está lendo? Tal página. Quantas páginas você lê durante o tempo de viagem? Dependendo, se é 10 dias, leio uma página, 2, se fica mais tempo, mais. Então na próxima viagem você arranca as folhas que você vai ler e leva só as folhas, aí não pesa. Eu vou arrancar as folhas do livro sagrado. O livro não é sagrado. O livro é físico, é papel escrito. Não tem nada sagrado no livro. Arranca as folhas do livro e leva contigo. O que é mais importante? O que é mais importante? O papel ou o teu aprendizado? Então torne as coisas práticas. Não vou fazer isso. Eles, mas esse livro custou, ainda era um livro importado, esse livro custou caro, era 237 reais. Aquele que vinha de Portugal em papel bíblia, que era bem fininho. Não, vou arrancar as folhas dele. Eles fazem assim, pode arrancar todas as folhas dele e depois tu traz aquilo. Mas eu propus para ele um negócio vantajoso ainda, que ele ia trazer as folhas e eu ia pagar tantos centavos cada folha, né, de forma que ele ia ter mais dinheiro do que o dinheiro que ele pagou pelo livro, mas que arrancasse as folhas e levasse consigo. Também não consegui. Acabou levando o livro inteiro, então, para não ter que arrancar as folhas. É o peso, então. Então, o que é outros deuses? Da minha formação católica, ou da minha formação
escolar, eu não sei de onde, eu tirei de que os egípcios, os maias, os incas, os astecas, a exemplo de outros povos, eram hereges. Os egípcios eram o foco da heresia. Por quê? Porque eles tinham muitos deuses e eles adoravam o sol. Um povo que adora o sol, um astro no céu, pensando que aquilo é Deus. E eu fiquei com essa crença até 2005. Em 2005 eu fui para o Egito pela primeira vez. E diante de um templo, eu vi lá esculpido lá a imagem do disco solar. E depois, em outras situações também, me veio a coisa do disco solar, eu comecei a avaliar aquilo lá e vi que tinha alguma coisa que não fechava, porque estava assim. A hierarquia era assim, Amon, que era o nome de Deus, porque Deus a gente pode dar nome, mas não imagem, então estava lá Amon, depois estava Ra, que aí tinha uma imagem que era a imagem do Sol, Amon, Ra, e depois a pessoa. Então, por exemplo, o faraó Ramsés era filho de Amon, Ra, filho de Deus e do Sol. Ra significava luz ou Espírito Santo também. O Espírito Santo é a divindade e a luz, que é a luz de Deus, né, que se reflete no Espírito, né, porque o Espírito é luz. E aí comecei a pensar naquilo, então espera aí um pouquinho. Jesus também era filho de Deus e do Espírito Santo. Então estamos no mesmo ponto. Jesus também era filho de Amon-Ra. E o Sol, eles colocavam um disco solar em seus altares para lembrar do quê? Da luz de Deus. Então, os arqueólogos, quando encontravam lá a imagem do disco solar nos altares, eles diziam o quê? Eles adoravam o Sol. Eu pensei, mas que coisa interessante. E da minha formação católica, o que se vê no centro do altar é o ostensório. O que é o ostensório? É a imagem do Sol, com a hóstia dentro. Depois disso, eu ainda fui confirmar lá no Vaticano, que antes de entrar na Capela Sistina, tem uma imagem muito interessante, que mostra o caminho que leva à iluminação. Então mostra assim, a primeira imagem é de um sacerdote chamando as pessoas para entrar para o grupo, para entrar para a igreja. As pessoas estão em estado demonstrado nas imagens lá de miséria. Parece que estão passando fome, que estão doentes, que estão se arrastando, que estão em estado de sofrimento. A segunda imagem é o sacerdote já é um bispo. E a terceira imagem, ele é um papa. Ele chega a papa. E quando o papa, ele está lá com o chapéu de papa, com as vestes, com o bastão papal, com o anel de papa, com os mantos dourados, os paramentos papais, né? E a terceira ou quarta, a imagem seguinte, enfim, é o Papa já descalço, sem todas aquelas vestes, ajoelhado diante da imagem do Sol. E no centro do Sol, Jesus. E em cada raio um apóstolo de Jesus. Essa imagem que está lá, que se vê antes de entrar na Capela Sistina. E a Capela Sistina, todos vocês sabem que representa o céu, né? Então, veja, esse Papa que renunciou, por exemplo, pode um Papa renunciar? Pode, isso está explícito lá que pode. Se ele alcança a compreensão máxima, ele larga todos os paramentos, renuncia e vai viver em oração e meditação, bem como ele propôs. Ele até chegou a citar que o que ele ia fazer era o êxodo, mas não como o êxodo que Moisés fez, para a terra, para o próprio mundo, que ele ia fazer o êxodo para o céu.
e convidou a todos para irem com ele. Eu soube a última notícia que eu vi que tem uma fila de gente querendo lá, esperando o Bento lá para ir com ele para o céu, lá no Vaticano. Vocês viram isso também? Não viram, né? Ninguém, acho que ninguém quer ir para o céu. Ninguém quer ir para o céu. Tem aquela história do padre, né, que diz assim, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão e o cara botou as mãos no bolso, lá na frente. Aí todo mundo olhava para o cara que botou as mãos no bolso e para o padre. O cara que botou as mãos no bolso e para o padre, com aquela cara de ponto de interrogação. Aí o padre, vou perguntar de novo. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. O cara enfiou mais ainda as mãos no bolso. Aí todo mundo ficou desconfiado. Mas por que será que tem um cara lá que não quer ir para o céu? Será que ele sabe alguma coisa para não saber? Aí o padre foi lá e disse, desculpa lhe perguntar, mas o senhor é surdo? Não, eu escuto bem. Mas então por que quando eu disse quem quer ir para o céu, quando morrer, levanta as mãos e o senhor botou as mãos no bolso? Ah, e quando morrer eu pensei que era agora eu não quero. Então assim, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Né? Quando eu morrer, tudo bem, aí eu quero, mas agora não, agora eu quero ficar no mundo. Né? Então é isso que nós vamos entendendo. Né? Então, por muito tempo, eu achei que os egípcios colocavam o sol entre eles e Deus. Porque eles adoravam o disco solar, mas eles não adoravam o disco solar, eles botavam lá para se lembrar da luz de Deus e do Espírito Santo. Como quem acende uma vela, é um ritual. Para se lembrar da luz. Né? Não é para Deus que você acende, é para você mesmo, para se lembrar da luz. Né? E aí me veio na mente a imagem do ostensório em cima do altar da Igreja Católica. Quer dizer, mas aquilo não é o sol? E durante a missa tinha um horário que era adoração. Que daí tocavam os sinos e o padre pegava o ostensório e passava assim. Né? Ele dizia, mas eu sim adorava o sol. Adorava o objeto. É isso que me viu. E eu dizia que o outro era um herege. Outra coisa interessante são as imagens dos santos. As imagens dos santos. Para que servem as imagens? O próprio livro, mais adiante, explica. Se a imagem não é boa nem ruim. Se a imagem serve para te lembrar de Deus, é boa. Se você ficar preso na imagem, isso não é bom. Então, a imagem do santo serve para quê? Para te lembrar que aquela pessoa cuja imagem está ali como comprovação de que é possível alcançar a santidade e alcançar o céu, sim. Então, se você usa para lembrar, olha, o Francisco conseguiu. Por que eu não consigo? Aí tu vai lá e estuda toda a história do Francisco. A Santa Teresinha conseguiu. Como é que ela fez para conseguir a santidade? Aí tu vai lá e olha, mas ela era uma pessoa comum, como é que ela conseguiu? Então, por acaso, eu não poderia alcançar a santidade? Por que eu não posso? Então, as imagens dos santos servem para isso. Bom, algumas outras instituições religiosas negam as imagens. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é do centro espírita. É meu amigo há muitos anos. E ele diz, Jorge, as imagens, Jorge. Por que imagens, Jorge? Eu digo, pois é, vocês lá não têm imagem. Não, porque vocês não têm santos. Vocês ainda não produziram santos. Né? Agora eles estão num conflito lá por causa do Chico Xavier. Porque se eles fizerem uma imagenzinha com o Chico Xavier, eles vão admitir o santo. Ah, pois é. E eles negam o santo. Então não podem ter imagens. Né? Aí outro dia veio uma pessoa aqui da igreja, e aí ele veio aqui fazer uma reportagem, né? E aí ele viu as imagens. E essas imagens, pois é, você não tem imagem, nós não temos, nós temos imaginação. Né? Mas imaginação nós temos. Então vocês imaginam a imagem, né? Pois é, dá na mesma. Então a imagem, ela é muito interessante. Tem uma imagem da Índia também, veja, mas você não pode interpor a imagem entre você e Deus. A imagem serve para lembrar Deus, não para você ficar preso na imagem e esquecer de Deus. Né?
tem a imagem daquele deus elefante, né? Que é o Ganesh. O que a gente aprende com aquela imagem? Para que serve aquela imagem? O que é uma pessoa que é cabeça de elefante e corpo de homem? O que o elefante tem de mais notável? Você sabe, Ana? Qual é a maior qualidade do elefante? O que ele tem de melhor? A memória. O elefante nunca esquece. Se ele te vê um dia, ele nunca mais vai esquecer de você. Se o mesmo elefante te ver daqui a 50 anos, ele vai lembrar direitinho de você. A memória dele, ele não esquece nada. Então, assim, o homem com a cabeça de elefante é simbólico. Serve para lembrar que sábio é o homem que tem uma memória tão boa quanto a do elefante, que nunca esquece a sua origem divina, porque nós viemos para cá e esquecemos. Né? Por isso que depois nós temos que ficar meditando, eu sou o rei do céu, eu sou o Filho Santo de Deus, eu sou o Espírito Santo, eu sou o Filho de Deus, porque nós esquecemos da nossa origem divina. Então, sábio é o homem que nunca esquece a sua origem divina. Como é que eu vou representar isso para as pessoas olharem para aquilo e lembrar o que eles têm que lembrar? Bota um corpo de homem com a cabeça do elefante, que a memória se localiza. A memória não é física, né? Mas a gente atribui que a memória está na cabeça, faz parte da cabeça. Então, por isso. Agora, não pode interpor nada entre Deus e você. Tudo que nós temos aqui são instrumentos temporários de aprendizado. Temporários, e vem do pó e ao pó voltarão. Então o livro vem do pó e ao pó voltará. A imagem vem do pó e ao pó voltará. Porque tudo que nós fazemos aqui tem como base o pó. Tudo vem da terra. Tudo. A matéria-prima vem da terra para fazer o tijolo, para fazer o carro, para fazer o violão, para fazer o micro, para fazer a televisão, para fazer as construções, para fazer o banquinho. Tudo vem da terra. A terra que produz tudo que é matéria-prima. E para a terra voltará. E o nosso corpo também vem da terra e para a terra voltará. Então é isso que nós temos que lembrar. E para não esquecermos da nossa origem divina, é que eles representam lá na Índia, então, um homem com cabeça de elefante, que assusta muita gente. Os deuses da Índia. Então, hoje nos demos conta de por que pedir para receber e a quem pedimos, né? E também por que não devemos interpor entre nós e Deus nada, nem uma imagem, nem um outro Deus, imaginário ou reconstituído em imagens, mas que as imagens são boas quando elas servem para nos lembrar da nossa origem divina e nos conectar com Deus. Por isso as imagens dos santos são tão importantes, porque são um testemunho de que tal pessoa conseguiu. E por isso nós vamos ter a imagem dessa pessoa como referência para nos lembrarmos de que é possível alcançarmos esse estado de santidade, que nada mais é do que sanidade, saúde. Saúde, sanidade, santidade. Quando uma pessoa está doente, está doente. Quando não está doente, está são. Por isso São Jorge, São Pedro, né? Santa Cláudia, Santa Nanda. Então, todos nós, né, podemos nos tornar sãos, saudáveis ou santos. Na realidade, nunca passou pela tua mente desistir de todas as ideias que já tiveste que se opõem ao conhecimento. Tu retens milhares de pequenos restos de medo que impedem a entrada daquele que é santo. A luz não pode penetrar através das paredes que fazes para bloqueá-la e se recusa para sempre a destruir o que tu tens feito.
Ninguém pode ver através de uma parede, mas eu posso contorná-la. Vigia tua mente buscando os restos de medo, ou não serás capaz de me pedir que eu faça. Eu só posso ajudar-te do modo como nosso Pai nos criou. Eu vou amar-te, honrar-te e manter completo respeito por aquilo que tens feito. Mas não vou apoiar o que fizeste, a não ser que seja verdadeiro. Eu nunca te abandonarei, assim como Deus também jamais o fará. Mas tenho que esperar enquanto escolheres abandonar a ti mesmo, porque eu espero com amor e não com impaciência. Com toda certeza tu me chamarás verdadeiramente. Virei em resposta a um único chamado inequívoco. Aí nesse parágrafo está uma prova de que Jesus é extraterrestre. Vocês perceberam? Ele disse, eu vou amar-te. Mas quando tu me chamares, eu virei. No meu brilhante disco voador. Essa é boa, né? Eu sempre brinco também. Não importa o que tu fazes, eu sempre irei amar-te. É Vênus, a Júpiter, passear pelos planetas. Que Jesus é o Filho, o Espírito e o Pai. Ele está na unidade, né? Então, se é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, mas é Jesus também e vem de Deus, porque ele já está na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós é que ainda nos vemos como separados, né? Mas vamos atribuir a Jesus, que fica mais fácil para nosso entendimento. Então, ele nunca nos abandonará, né? Mas ele também não vai apoiar os nossos equívocos. Então nós temos que pedir para ele para contornar as paredes que nós mesmos fizemos e nós não queremos destruí-las para deixar passar a luz. Essas paredes são o quê? São os nossos sistemas de crença, os nossos padrões de comportamento. Então, enquanto não derrubarmos nossas paredes, a luz não vai passar. Então eu vejo tantas pessoas, né, que estão, a gente diz assim, curso de milagres, assim, são as terapias alternativas, os grupos alternativos, né? E aí a gente, mas por que você vem para um grupo alternativo? Porque você já tem uma formação religiosa, Igreja Católica. Por que você é da Igreja Católica? Porque a Igreja Católica, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque... E aí tem todo um monte de condenações contra a Igreja Católica. Ou a Igreja Evangélica, ou a Igreja isso, ou a Igreja aquilo, todas, né? Contra todas. E o curso de milagres, o curso de milagres é bom. Quem está aprendendo que tudo é só amor? Não está, não. Como é que tu pode amar e condenar ao mesmo tempo? O amor, ele só vai acontecer na nossa mente quando nós percebermos todos como uma coisa só. A Igreja Católica pode ter cometido erros, cometeu. Mas não é a Igreja que comete. São os integrantes da Igreja. E por acaso, algum de nós que está aqui não cometeu erros, pode jogar uma pedra em mim. Aquele que nunca cometeu erros, pode jogar pedra em mim. Então, por quê? Porque como que nós podemos julgar o outro, a não ser que nós queremos desviar a atenção de nós mesmos, né? Quando está na rua e alguém grita, pega ladrão, a gente olha para o outro, né? Ladrão, ladrão, pega ladrão. Todo mundo começa a gritar, pega ladrão. Porque ninguém quer se assumir, né? Ou então todo mundo sai correndo. Pega ladrão, todo mundo corre. Ou então todo mundo grita junto, pega ladrão, mas ninguém sabe quem é o ladrão, para desviar a atenção de si mesmo. Até o ladrão fica gritando, pega ladrão, foi por ali, né? É para desviar a atenção de si mesmo. Então são essas paredes que ele se refere, que nós construímos na nossa mente, que impedem a entrada da luz para compreender que todas as instituições religiosas estão fazendo a mesma coisa que nós fazemos. Os islâmicos, os hindus, os budistas, os judeus, os católicos, os evangélicos, os espíritas. O que nos diferencia? O livro, as crenças, né, que impedem de nós vermos que todos estamos fazendo a mesma coisa.
essas crenças que formam padrões de comportamento que nós colocamos ali, nós não derrubamos de jeito nenhum. Ah, não, isso eu não vou deixar de fazer. Isso eu não vou fazer. Por quê? Porque tu não vai tirar essa defesa. Porque eu tenho medo de ficar vulnerável se eu retirar essa defesa. Que eu acredito nisso, e se eu retirar essa defesa eu vou ficar vulnerável. Outro dia estávamos aqui comentando com algumas pessoas sobre a submissão. Então, como funciona a submissão? Então, era uma mulher que ela dizia: eu jamais vou ser submissa ao marido. De jeito nenhum. Porque onde está dito que Maria foi submissa? E onde está dito que Jesus foi submisso? Ele fez o que ele bem entendeu. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque ao que essa mulher, essa Maria, se submeteu? Por amor de Deus. Ela se submeteu a coisas inimagináveis. Ao que Jesus se submeteu por amor? Se submeteu até mesmo à crucificação. Por amor. Então ele estava submisso ao quê? Submisso a Deus. Então, se nós não queremos, eu não posso me submeter a isso. Todos nós estamos submetidos ao ego, e ao ego nós nos submetemos. Às vaidades, ao ego, ao medo. Mas a alegria, nós achamos que nós não vamos nos submeter a nada. Nem a Deus, nem a nada. Então, essas paredes que nós construímos, nós não queremos abrir mão delas. Não, jamais vou me submeter. Submissão não é ruim, se nós compreendermos bem a submissão. As leis, nós não queremos nos submeter às leis. E nós aprendemos nesse livro que diz que as leis, se bem compreendidas, servem somente para a sua proteção. Mas eu não vou me submeter às leis. Então nós queremos nos rebelar. Nós queremos nos rebelar. Então, quando eu disse uma vez numa palestra para estudantes do curso em Milagres, que estavam copiando o livro sem autorização, eu dizia: olha, a gente não pode estudar o curso em Milagres e ficar pirateando CD e pirateando livros. Né? Mas isso são as leis do mundo. Né? E isso tem que servir para todos. Então nós vamos copiar o livro, sim, e vamos distribuir gratuitamente. Não é o fato de distribuir gratuitamente. É o fato de estar pirateando, de estar fazendo uma coisa indevida, de estar copiando CD, de estar comprando CD pirata, livro pirata, pirateando as coisas, né? Pirateando a TV a cabo, porque não quer pagar. Né? Outro dia fomos ali no camelô, os caras estavam vendendo lá o aparelhinho, não sei o que você desbloqueia a TV a cabo, você acessa todos os canais. Aí eu disse: Raquel, que é isso aí, vamos comprar uma. Raquel, mas isso não é pirataria? Claro que é. Claro que é. Mas a tentação é grande. E as pessoas que não têm força mental cedem a isso. Eu só via um sair e outro chegar, Todo mundo comprando aquele aparelho. Achando fácil, né, Jorge? Apareceu uma coisa boa agora. Até eu me senti tentado, confesso. Isso era muito bom. Pegar todos os canais sem precisar pagar para aqueles que trabalham tanto para fornecer o serviço, que investem tanto para fornecer o serviço. Então esse irmão que investiu tanto, que trabalha tanto para fornecer aquele serviço, não merece ser remunerado pelo que ele faz. Eu vou roubar o que ele tem para oferecer. Né? Então, e aí eles disseram: não, essas são as leis do mundo, Jorge. Esse livro tem que ser distribuído para todos. Eu disse: não é bem assim. Você tem que respeitar as leis, elas só servem para a nossa proteção. Né? Então, Jesus em algum momento disse que deveríamos desrespeitar as leis do mundo. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Ele respeitou todas. Né? Sócrates, quando estava preso lá, que tinha sido condenado a tomar cicuta, né? Alguns discípulos dele conseguiram lá subornar os guardas para deixar ele fugir. Porque era o grande mestre.
não vai fazer isso. E ele disse que ele não ia sair da cadeia, não. Ele disse, olha, gente, despertem, acordem. Eu a minha vida inteira ensinei vocês a obedecerem e respeitarem as leis da sua cidade. E agora eu vou fugir. Mas isso é injusto, porque você foi condenado injustamente. Não é verdade o que dizem? Não, não é verdade. Mas se eles me condenarem, eu tenho que obedecer às leis. Eu vou tomar cicuta. E como prova do plano da expiação, as últimas palavras atribuídas a Sócrates, enquanto estava tomando cicuta, é que ele se lembrou que devia um galo para alguém lá, e ele pediu, por favor, pague um galo para mim que eu esqueci de pagar. Que ele estava devendo um galo para alguém. E ele pediu para pagar. Para os discípulos pagarem, irem lá para quem ele estava devendo e pagarem a dívida dele. Né? Para ele não ficar devendo nada para ninguém em nenhum nível. Né? Então, como que nós vamos entender isso diferente? Como que nós vamos achar que nós estamos evoluídos, que nós estamos estudando? Isso é o ego. Isso é o ego. Não, porque eu é que vou para o céu porque eu estou estudando isso. Vocês não vão porque vocês cometeram muitos erros. Mas nós não estamos estudando isso para sermos juízes de condenação. Nós estamos estudando esse livro justamente para nos desfazermos do julgamento da condenação que é em nossa mente. E quando não houver mais julgamento e condenação, nós vamos absolver todas as instituições religiosas, todos os irmãos, porque nós vamos compreender o que cada um está fazendo. Né? E vamos compreender aqueles que erraram, porque eles erraram. Né? E aí nós vamos ser absolvidos e liberados pelo mundo também. Então, podemos estar no céu. Enquanto ainda estivermos julgando e condenando o Papa isso, o Papa aquilo, o Lula, o presidente, a presidente, seja lá quem quer que seja, pelo que faz, né, ou pelo que está fazendo, nós estamos separando, julgando e condenando. E pela medida que medires, serás medido, porque isso não sai de você. Isso é o que você projeta de si mesmo para fora. Né? Então, é isso. Jorge, o que é cicuta? Cicuta era um veneno que deram para o Sócrates tomar, que era pena de morte, era tomar cicuta. Oi? O mesmo que guardava no anel, que às vezes aparece nos filmes históricos. O veneno mortal que tinha aquele anel que tirava pedrinha, assim, né? Aí você passava assim o anel por cima da comida do seu inimigo para cair um pouquinho de cicuta. Tinha isso também. Vigia com cuidado e vê o que é que estás realmente pedindo. Ser muito honesto contigo mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Se tu realmente vais tentar fazer isso, terás dado o primeiro passo na direção de preparar a tua mente para a entrada daquele que é santo. Vamos nos preparar para isso juntos, pois uma vez que ele tiver vindo, tu estarás pronto para me ajudar a fazer com que outras mentes estejam prontas para ele. Por quanto tempo vais negar a ele o seu reino? Vigia atentamente aquilo que tu pedes. Por quê? À medida que nós vamos tendo mais luz na mente, nós vamos readquirindo a nossa força, o nosso poder. Então vigia atentamente os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas ações e as tuas omissões. Por quê? Assim como pedires, receberás. Uma vez eu morava sozinho, há muitos anos atrás, era sábado, e eu resolvi fazer faxina no meu apartamento. Mas eu estava cansado. Disse, puxa vida, vou ter que fazer faxina em casa. Disse, por que não aparece, pelo menos, se eu tivesse
Como seria bom se me aparecesse uma droga com uma faxineira, né? Toca a campainha. Eu vou lá atender uma moça dizendo, olha, eu queria lhe pedir uma gentileza. Eu disse, pois não, é que assim, é que eu sou faxineira e eu vim fazer faxina aqui na vizinha da frente. Mas eu acho que ela esqueceu que tinha marcado a faxina comigo. Então eu só quero que o senhor, assim, testemunhe a minha presença, porque eu vou cobrar dela. Né? Como eu vim fazer a faxina e deixei de fazer outra, e agora não tem ninguém em casa, porque eu acho que ela esqueceu, eu acho que eu tenho direito que ela me vai ressarcir pelo menos minha passagem, alguma coisa. Ele disse, é mesmo? Então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você é faxineira, veio fazer faxina na vizinha da frente e agora está indo embora. Isso. E quanto cobra a faxina? É tanto. Eu digo, você quer fazer, já que você está aqui, não tem nenhuma faxina, quer fazer uma faxina aqui em casa? Quero. Eu digo, joia! Pedido foi muito bem. Ele disse, então tá bom, então faz assim, tu começa limpando o banheiro, tá? Vai me ajudar aqui então, porque eu estava justamente começando uma faxina. Enquanto eu dou uma limpada na geladeira, tu vai lá limpando o banheiro então. Tá bom. Ela gostou da ideia, olha, não deu 2 minutos, ela disse, pronto, tá limpo. Eu digo, não tá. Em 2 minutos não é possível. Aí fui lá, olhei, né? O banheiro, digo, não, querido, é assim, tem que limpar aqui a pia, o azulejo, tem que passar aqui nos azulejos, aqui para limpar o pano, uma escova aqui, né? No box, tem que limpar o chão. Então tá, o senhor quer assim isso, então vou limpar então. Então tá, então vamos lá ficar terminar de limpar a geladeira. Menos de 5 minutos depois ela tá pronto. É mesmo? Então, puxa vida, vou lá olhar. Olhei e digo, não deu certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar de ideia. O chão é carpetado. Então você vai ficar passando um aspirapó aqui na sala. Tá? Aí, aspirapó pronto. Eu digo, que beleza, querida. Era só isso então. Então está aqui o dinheiro combinado. Você não quer que faça mais nada? Não, eu só precisava mesmo que ele passe o banheiro e a sala. Tu já fez, está ótimo. Está aqui o dinheiro, pode ir embora. Aí eu fiquei o dia inteiro limpando o banheiro e passando aspirapó na sala. O que eu pedi? Droga da faxineira. Veio. Isso. Droga. Só que caiu a ficha, né? Caiu o disco solar. Que tal qual pedires, receberás. Então cuidado com as palavras. Se você fica dizendo palavras, que coisa ruim, tá tudo ruim, não sei o quê. Vá trazendo na madeira, né? Como a gente aprendeu. Descarrega esses pensamentos. Né? E sabe que isso tem um sentido, né? De bater 3 vezes na madeira. Sabia que isso funciona? É uma das leis da física. Que a madeira absorve a energia. Eu vi uma apresentação uma vez desses pastores de televisão nos Estados Unidos. Ele pisava em cima de uma chapa de aço, onde estava ligada lá a energia elétrica. Então recebia lá não sei quantos 1000 volts de choque. E ele ficava segurando uma Bíblia na mão, que estava posta sobre um suporte de madeira, que ele ficava segurando a madeira com a Bíblia em cima. Sabe aquele suporte de Bíblia de madeira? E com a Bíblia em cima. E ele dizia que a mente dele era tão poderosa, a fé dele em Deus era tão poderosa que ele não ia morrer. E segurava ali, aí dava um choque e ele ficava ali, certinho. E aí o que os físicos disseram? Se ele soltar a madeira, torra. Porque a madeira descarregava toda a energia da eletricidade. Então isso é uma comprovação científica. Então quando pensar, não pode pensar, não pode falar. Mas falou, mais 3 toquezinhos na madeira que é para descarregar aquele pensamento, daquela energia, porque tudo gera forma em algum nível. Tudo é energia. Então o pensamento é energia, e a energia é poderosa. Então o pensamento, a palavra, a tua ação, a tua omissão também é poderosa, porque também gera forma e gera energia em algum nível. Então você desfaz aqui. Sempre que tiver um pensamento, por isso vigia e cuida com o que tu pedes. Então o que você vai pedir para Deus? Uma vez uma pessoa me disse, eu peço dinheiro, e já conseguiu? Não. Aí disse, pois é,
Sabe por que você nunca conseguiu? Por quê? Porque Deus não é banqueiro. Dinheiro você tem que pedir no banco. Por isso que as pessoas, às vezes, têm pensamentos equivocados a respeito das religiões. Pensam que as religiões é função das religiões resolver o problema da pobreza no mundo. Não é não. Não é não. E nisso o meu amigo Francisco lá, não caiu a ficha dele ainda. Mas ele ouve muito e ele é bem inspirado. Ele vai entender isso, logo, logo. Ele diz, em vez de vir para Roma, para a posse do Papa, ele disse para os argentinos, vão lá e ajudem os pobres. Porque a igreja tem que ajudar os pobres. E isso o Papa anterior tinha clareza. Ele dizia que a igreja não pode estar a serviço da escassez. E esse ainda não entendeu bem, até porque ele é da ordem jesuítica, e daí eles vão lá, os jesuítas são aqueles que vão lá nos lugares mais pobres, vão fazer aquele trabalho todo junto com a pobreza. Então é claro que ele não quer ver os pobres. Só que não ver os pobres é uma coisa. Né? E um dia ele vai lembrar que Jesus disse, não dá o pão, não é por aí. A igreja tem que levar a religião, tem que levar o evangelho, não o pão. Isso é dever do Estado. E o Estado, habilmente, joga essa responsabilidade nas instituições religiosas. Olha na Constituição, porque alguém diz, porque a igreja não sei o quê, tem tanto pobre, tem tanta gente passando fome, isso a gente escuta, e a igreja não faz nada. Eu digo, mas aonde está escrito que isso é função da igreja? A igreja, citando a igreja como todas as instituições religiosas. Né? Onde está escrito que isso é função da igreja? Pelo que eu sei, isso é função do Estado. Olha na Constituição brasileira. Qual é a função do Estado? Dar saúde, alimento e estudo. Isso é função do Estado. Não é função de nenhuma instituição religiosa. Então, não é o caminho. A instituição religiosa tem que levar a luz de Deus para as pessoas. É isso que tem que fazer. Isso tem que estar no centro, tem que estar no objetivo de todo o propósito de toda instituição religiosa. Não é levar outra coisa. Nada mais. E isso, às vezes, se confunde porque a pressão é tão grande do povo que achar que isso é função da igreja, que claro que até os próprios religiosos, às vezes, se confundem. Porque se perdem achando que se tanta gente está dizendo isso, talvez seja isso mesmo que a gente tem que fazer. Mas não é. Então, essa luz nós devemos ter. Para quê? Para saber o que pedir para quem. O que devemos pedir para quem. Ô Jorge, mas aí não há um parênteses aí. Por exemplo, é do Estado, ok? Mas nesse momento da pobreza, que ele não vai sair amanhã dessa pobreza, eu não posso estender ao meu irmão? Para ensinar a pescar, sim, mas para dar o pão, não. Isso pode fazer. Para ensinar ele a sair da escassez. Isso é na mente, né? Agora, por exemplo, está acontecendo no Peru o Festival do Ecueco. Já ouviu falar do Ecueco? O bonequinho que dá o cigarro? Dá tudo para ele, né? É. Faz oferendas para ele. Ele é considerado no Peru como se fosse assim uma entidade que A abundância. Né? dá tudo que você pedir para ele. Né? Então eles trabalham lá muito com as miniaturas. É o Festival de Artesanato de Miniaturas. Né? E acontece em Lima, né? No Peru. Então assim, tem miniatura de tudo quanto é coisa. De dólar, de euro, de libras, de casa, de carro, de jatinho, de iate. As pessoas vão lá, compram o bonequinho do Ecueco e compram uma miniatura daquilo que você quer, por exemplo, uma casa, quer dinheiro, quer terreno. Então tem uma miniaturazinha lá de um pedaço de terrinha arborizado, aí tu compra o Ecueco, daí tu dá, coloca ele lá na tua casa e coloca o que você quer como oferenda. Né? Então assim, eles pedem como se fosse uma coisa que estivessem pedindo a Deus. Não é que você não possa ter isso. Não é que você não possa ter. Mas isso não se pede a Deus. Mas você pode pedir. Mas a quem você vai pedir?
Isso não se pede à igreja. Porque a igreja não dá casa, não dá comida, não é função da igreja. Tá? Mas quem bloqueia a tua prosperidade para você ter carro e casa? Tu mesmo. Então, isso, se você entender simbolicamente o que você está fazendo, tu está pedindo para ti mesmo, tu está fazendo como um propósito, tipo esse que a gente faz no final do ano aqui. Agora, esse ano eu vou parar de fumar, esse ano eu vou fazer não sei o quê, esse ano eu vou guardar dinheiro para viagem. Aí faz aqui no dia 1º do ano, salta 7 ondas, põe uma roupa íntima de tal cor e faz mais não sei o quê, mais não sei o quê, aquelas simpatias todas e deu. No ano que vem tu vai lá e faz tudo de novo. Porque ele deu certo. Então, você pode fazer, mas tu não pode fazer isso no dia 1º do ano. Tem que fazer todos os dias do ano para desbloquear na tua mente a escassez. Tá? Agora você tem que ver o que você quer pedir. Você quer isto ou quer a paz? Você quer isto ou quer o reino? Por isso que ele diz. Observa atentamente o que você está pedindo. Tá? Aí você diz assim, ó, eu quero uma casa. Tá bom. Você quer a casa e quer também a paz. Um dia um menino que faz pinturas, a gente estava fazendo uma entrevista na televisão. E aí tinha um menino lá que estava pintando. Que a mãe dele era artista plástica, ele estava pintando umas telas e parece que estava fazendo sucesso. Estava ele e o pai lá, na entrevista. E ele até tinha sido convidado para visitar os museus da Europa, para ver lá a Mona Lisa, para ele desenvolver as artes. E estava dando uma entrevista antes de viajar, que alguém deu essa viagem para ele lá, uma organização, não sei quem, para ele ir com o pai para a Europa. E aí, eu estava lá falando sobre o tarô, né, que também é um caminho, se bem interpretado. Né? Então, aí ele perguntou assim para mim, eu quero ver aí se eu vou ser feliz, famoso e rico. Aí eu disse, as 3 coisas não dá. Tu escolhe o que tu quer ser, famoso e rico pode ser, mas isso não garante a felicidade. Tá? Rico você pode ser, mas não garante que você vai ser famoso. Tá? Agora, feliz, independe de você ser rico ou famoso. Você pode ser feliz, rico e famoso. Mas você tem que escolher primeiro ser o quê? Feliz. O resto é por acréscimo. Então é assim, olha o que você está pedindo. Observa atentamente o que você pede. Você quer a paz? Você sabe que o carro pode ser uma fonte de conflitos. Então, pede o carro. E aí você vai estar cheio de conflito. Por quê? Porque no dia seguinte que você conquistou o carro, alguém vai bater no teu carro, vai dar uma briga, vai dar uma confusão, no outro dia vão roubar o teu carro e o seguro não vai pagar, porque isso, porque aquilo, outro, e você tem um conflito que você vai ficar a vida inteira sofrendo no conflito por causa daquele teu pedido. Então, dizem as Escrituras, pede primeiro o reino e tudo o mais te será dado por acréscimo. Então, uma vez que você pediu o reino, e no reino está a prosperidade, a abundância, a felicidade, está a plenitude da paz, você pode ter tudo mais. Porque pode bater o carro, mas você não vai trocar a paz por isso. Podem roubar teu carro, mas você não vai ser infeliz ou perder a tua paz por isso. Depois que você alcança, disse no primeiro parágrafo que nós lemos ali, há uma experiência que está além das experiências que o ego lhe proporciona. E uma vez que você experimentar isso, você não vai mais querer trocar isso por nada. Você vai querer essa experiência para sempre. Tá? Que é a experiência da paz, da plenitude do amor e da felicidade. Mantenha firme essa experiência na tua mente. E agora diz, observa atentamente o que você está pedindo. O que você está pedindo? O que é mais importante para você? Quais são as suas necessidades? Eu só tenho uma necessidade. Despertar para o amor de Cristo. Mais nenhuma. Então peça isso. Peça primeiro o reino
e tudo mais te será dado por acréscimo. Por isso que nós pedimos coisas que nós não alcançamos. E pedimos coisas que vão trazer conflitos, dor e sofrimento. Mas em nenhum momento está dito que você não pode ter as coisas. Pede primeiro o reino e tudo mais te será dado por acréscimo. Nós temos um casal de amigos que participa aqui que tinha muito medo de avião. E eles, Jorge, eu não vou. Digo, vai perder o medo. Até depois ela me disse assim, Jorge, mas se eu perder o medo, depois eu vou ter que viajar de avião, eu tenho medo de viajar de avião. Eu digo, mas se tu perder o medo, não vai ter mais medo. Aí tu pode viajar. Aí tu vai querer até viajar, todo mundo, vamos viajar. Mas se tu não tiver mais medo, você vai ver que é bom viajar. Né? Aí ela foi. Aí quando entrou no avião, ela ligou para mim. Jorge, estamos aqui, mas é uma poltronazinha apertadinha que a gente não pode se mexer. Eu digo, isso não é a poltrona que é apertada. É vocês que são avarentos, por que não vão na primeira classe? Por que não compraram uma passagem de primeira classe, se podiam comprar? Eu, quando posso ir de primeira classe, eu vou. Porque para que serve o dinheiro? Para acumular? Não. O que adianta tu ter 3 apartamentos, tu ter 4 carros, ter um monte de coisa acumulada? É para seu conforto. Não se torne avaro. Mas pode faltar depois. Isso é escassez. Isso é a falta. Tua mente entrou na falta, na escassez. Então pede o reino. E o Espírito Santo, ele vai manter e renovar tudo o que precisares para manter o reino, a felicidade e a paz na tua mente para sempre. E aí você pode ter carro, você pode ter helicóptero, você pode ter iate, você pode ter, como o Papa tem lá, o Castelo Gandolfo lá, que é para, como é que chama lá? Um lugar para passar. Oi? Residência de verão. Residência de verão, pode ter residência de inverno nos Alpes Suíços, pode ter sítio para ir lá colher banana sem agrotóxico, pode ter apartamento de cobertura, pode ter tudo. Mas se você não tiver paz, né, qualquer coisa que você tiver só é um incômodo a mais. Então, por isso que está dito dessa maneira, para nós compreendermos essa questão de ter as coisas. Se você, cada coisa a mais que você acumula, traz um conflito consigo, então joga tudo isso fora. Isso só te traz confusão, conflito, dor de cabeça. Então você não pode ter nada. Porque você compra uma bicicleta e fica se incomodando com a bicicleta. Compra uma moto e um incômodo a mais. Agora você te incomoda com a moto e com a bicicleta. Aí você compra um apartamento, agora tu só fala as dores de cabeça, porque esse apartamento, porque o vizinho desse apartamento, porque a construção do apartamento, porque eu fiz do apartamento, e a moto e a bicicleta. Então joga tudo isso fora, para de incomodar. Aí que as pessoas, eu era feliz e não sabia quando eu tinha nem bicicleta, nem moto, nem apartamento. Então se desfazem tudo isso. Mas não é que você não possa ter. É porque você escolheu isto ao invés do reino. Então escolhe primeiro o reino, fixa a tua mente, é isso que eu quero. Vocês façam uma analogia. O rei vive no reino. O que falta para o rei? Nada. A rainha da Inglaterra, vocês ouviram dizer que está faltando alguma coisa para ela? O que ela tem lá? Aviões à sua disposição, navios, carruagens, não sei quantos castelos, que é residência disso, residência daquilo, residência de não sei o quê, que estão à disposição e um monte de gente trabalhando para a rainha. Ela passa alguma dificuldade material? Outro dia, quando ela fez no final do ano lá a mensagem de final do ano, né, fizeram uma gravação em 3D. Né,
E aí fizeram um óculos especial de 3D, cravejado com cristais Swarovski, diamantes e não sei o que, só para ela olhar a própria mensagem que ela gravou em 3D. Faltou alguma coisa? Deixaram de botar um diamantezinho lá para dar mais brilho ao óculos que ela ia usar, que só usou uma vez por 5 minutos? Não. Então, o reino, em analogia com o reino dos céus, isto é nada. Então, quem escolhe o reino, pode faltar alguma coisa para quem está no reino? Não. Não. Não vai faltar avião, não vai faltar nada. Então, por isso que ele diz, escolha primeiro o reino. Então, pede isto, e tudo mais te será dado por acréscimo. Mas nós ficamos pedindo coisinha, Coisica. cacarecos, em vez de pedir o reino, que já é nosso por herança. Basta pedir. Para quem eu tenho que pedir? Para mim mesmo. Para mim mesmo. Eu sou o reino, isso é o pedido. Eu sou o Filho Santo de Deus, eu sou o reino de Deus, eu sou o Espírito Santo. Aí isso reafirma o pedido na nossa mente para desbloquear, para nós resgatarmos isso. E o que tem no reino? Escassez não tem. Eu sempre digo para as pessoas, mendigo não entra no céu. Pobre não vai para o céu. Por quê? Porque o pobre ele não aceita o reino. Se oferecerem o reino do céu para o pobre, ele não quer, ele quer uma bicicleta. E aí constrói paredes, é isso que está dito aí, nós construímos paredes na nossa mente para não deixar essa luz entrar. Aí nós ficamos pedindo pó, ao invés de pedir o reino. Enquanto que aquele que pede o reino, ele vai alcançar, isso é uma promessa. Porque ali está dito assim, você não consegue destruir as paredes que você construiu para impedir a entrada da luz. Mas pede, esteja atento ao que você está pedindo, eu vou te ajudar a contornar essas paredes, tá? Para que você consiga alcançar a luz. Peça o reino, peça a luz. Peça para ele te ajudar a contornar essas paredes que você mesmo construiu. Então faça essa meditação. E nós vamos conseguir. Vai negar a ele o seu reino quem? Está negando a ele quem? Quem é aquele que é santo? Que ele diz, vamos preparar a tua mente para a entrada daquele que é santo. Quem é santo? Eu. Tu mesmo. Tu é o Filho Santo de Deus. Então estás negando a ti mesmo o reino. Por quanto tempo vais continuar negando o reino a ti mesmo? Vais impedir a entrada daquele que é santo. Daquele quem? Você mesmo. No reino. Então vamos permitir isso. Vamos permitir. Hoje de manhã, como era 1º de abril, eu acordei bem cedo, que eu estou ali no apartamento da mãe, que é na beira-mar, e fui caminhar e o dia estava bonito. E eu agradeci, comecei a caminhar e comecei a agradecer. Porque aqueles que estão me conhecendo agora, né? Eu morava aqui em Floripa, eu fui morar em Minas, fiquei 1 ano em Minas Gerais, num povoadinho bem pequenininho, chamado Milho Verde. E quando eu mudei para São Gonçalo, que é um distrito do Lago, eu vim aqui, tirei um tarô com o Jorge, disse, Jorge, para mim parece que já fechou um ciclo. Parece que eu estou saindo da minha paz. Ir para São Gonçalo não está aparecendo a melhor coisa. Então eu comecei a pedir, eu não quero trocar minha paz. Isso não está se encaixando. E comecei a rezar exatamente pedindo isso. Ai, Senhor, a paz que eu já alcancei, eu não quero trocar isso. Eu não quero trocar minha paz. Aí tirei o tarô e o tarô dizia, ó, tu vai ter que escolher. É uma escolha. Eu disse, eu vou voltar, Jorge. Parece loucura, mas eu vou voltar. Em 10 dias eu consegui. A minha mãe me deu as milhas. Eu consegui amigos que me deram carona. Eu consegui uma pessoa que ficou na casa que eu tinha alugado. Eu consegui amigos que me trouxeram de volta, trazer a gata, trazer tudo. Em 10 dias eu estava em Floripa.
E eu olhava e foi tudo tão rápido que eu dizia, meu Deus do céu, eu estou de volta. E aí hoje de manhã, acho que passou a quaresma, a ressurreição, e hoje de manhã na beira-mar, caminhando, que eu entendi, gente, eu estou na minha paz. Mas foi um esforço. Então agora veio a compreensão, pede a paz, pede o reino, né? Que tudo te será dado. Porque quando eu faço as contas assim certinho, eu digo, meu Deus, como é que eu fiz tudo isso? Nem eu sei. Nem eu consigo calcular tudo que foi. Quando eu disse, eu tenho que ir para Belo Horizonte, eu estou indo amanhã, eu te levo, Lili. Eu digo, meu Deus. Aí outro disse, eu estou indo até o Rio, leva tuas malas até o Rio. Eu disse, eu precisava deixar um lugar que tivesse mais acesso a Florianópolis, que BH, Florianópolis é mais difícil. Eu estou indo até o Rio na caminhonete, eu levo tuas malas, Lili. Eu digo, meu Deus. E assim foi indo. Aí a última era a gata, que eu levei a gata até Belo Horizonte. Eu disse, Marcos, e agora? Eu preciso de uma veterinária, eu tenho que deixar a gata tudo em dia certinho para poder embarcar com ela. Não, tem uma veterinária aqui pertinho, vamos lá. A veterinária vacinou a gata e disse, para não dar problema, eu vou botar 20 dias, porque tem um prazo para a vacina fazer efeito. Embarquei a gata, quando eu cheguei em Floripa com gata, com tudo, eu olhava assim, meu Deus do céu. Não cabia nas contas. Agora eu entendi, porque eu pedi a paz. Hoje de manhã eu caminhando e disse, claro que ainda está tudo mexido, né? Porque tu voltar sempre tem as coisas, tem que começar a andar. Mas quando eu olho para trás, eu digo, a minha paz eu não perdi. Perdi um monte de outras coisas, deixei passar. Fiz um bazar, né, Nanda, que rendeu um violão. Mas a paz eu não perdi, porque hoje de manhã eu caminhando na beira-mar, eu disse, eu sei que tudo vai se encaminhar, mas a minha paz eu não troquei. E sou grato por isso. Agora eu tive a compreensão, eu digo, fiz a escolha certa. Por mais que parecesse loucura, né? Alcancei essa compreensão. E tudo que é necessário é dado mesmo. Eu quis compartilhar isso para assim, a gente ter a fé, né? De pedir que a coisa vai sendo revelada, que não é a gente tanto que faz, né? Que a coisa vai sendo dada. Porque se eu botasse na força, no corpo físico mesmo, talvez eu ainda estivesse lá em Minas tentando sair. Então foi muito maior do que eu. E eu sou grato. Na tua própria mente, embora negada pelo ego, está a declaração da tua liberação. Deus te deu todas as coisas. Esse único fato significa que o ego não existe e faz com que ele fique profundamente amedrontado. Na linguagem do ego, ter e ser são diferentes, mas para o Espírito Santo são idênticos. O Espírito Santo tem o conhecimento de que tu, ao mesmo tempo, tens tudo e és tudo. Qualquer distinção nesse sentido só é significativa quando a ideia de receber, que implica uma falta, já foi aceita. É por isso que não fazemos nenhuma distinção entre ter o reino de Deus e ser o reino de Deus. Então, por isso que nós estamos fazendo essa meditação, que eu sou o reino de Deus, eu sou o Filho Santo de Deus, eu sou o Espírito Santo. Ser e ter é a mesma coisa, não há distinção nesse nível. Ter e ser só tem distinção no mundo do ego. E a declaração dessa liberdade do ego está na nossa mente. É lá que nós temos que buscá-la para declarar isso. Porque aqui no nosso mundo, ter e ser é diferente. Tem distinção. No nível que se está colocando não tem, porque tu és o reino e és o rei. Tu és o Espírito e tens o Espírito. Tu és o Filho Santo de Deus e tu tens o Filho Santo de Deus em ti. Então, ter e ser é a mesma coisa. O calmo ser do reino de Deus, que na tua mente sã é perfeitamente consciente, é cruelmente banido da parte da mente regida pelo ego. O ego está desesperado porque se opõe literalmente a probabilidades invencíveis. Estejas tu dormido ou acordado. Considera o quanto tens estado disposto a ser vigilante para proteger o teu ego
E quão pouco para proteger a tua mente certa? Quem, senão os insanos, empreenderia acreditar no que não é verdadeiro e depois proteger essa crença às custas da verdade? Primeiro, se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolheste escutar. Que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. No entanto, é isso que queres. É isso que estás lutando para manter e te mantens vigilante para salvar. A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não buscas a face de Cristo. O espelho no qual o ego busca ver a própria face é de fato escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência exceto com espelhos? Mas aonde olhas pode achar a ti mesmo. Mas aonde olhas para achar ti mesmo depende de ti. Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto com espelhos? Se referindo ao ego. Né? Tá. É porque tudo são o resultado das nossas projeções. Né? Então ele diz, dormindo ou acordado. Então, tem alguém que disse, não lembro quem, que disse já assim, que todo dia de manhã nós abrimos os olhos e nós inventamos tudo novamente. E o Curso de Milagres em algum lugar diz isso também. Diz de outra maneira, diz a mesma coisa, que todo dia de manhã nós inventamos tudo novamente. E eu não conseguia entender isso. Como que eu vou inventar tudo novamente? E um dia eu estava num avião, e aquilo estava lá pensando nisso, mas como que eu invento tudo novamente? Não fui eu que inventei o avião? Como diz, então eu saio de casa e fico inventando a rua, fico inventando prédio, eu não inventei o avião. Não estou entendendo. Né? E aí, de repente, espera aí um pouquinho. O que é inventar? Quem sabe dizer? Colocar dentro. Para onde? Pra dentro. Inventar. Aí me veio assim, inventar é colocar vento para dentro. Quando que eu coloco o vento para dentro? Como é que eu faço isso? Respirando. Respirando. Então é assim, espera aí. Se o piloto parar de inventar o avião, o que acontece com o avião? O avião cai, então nós paramos de inventar junto com ele. Se eu parar de inventar, aqui nesse momento, isso tudo deixa de existir para mim. Então eu tenho que estar inventando continuamente tudo que está me cercando. Porque se eu parar de inventar ou de respirar, tá, tudo deixa de existir assim, em questão de segundos. Tá? Então é isso que eu fico inventando o tempo inteiro. Isso que é ficar inventando o tempo inteiro. Tá? Então é assim que todos os dias eu invento tudo novamente. Né? Invento a escova de dentes, invento a pasta de dentes, invento o banho, invento o café, invento o pão, a manteiga. Eu vou inventando, tudo eu vou inventando novamente. Se eu parar de inventar, tudo deixa de existir. E, no entanto, nós apostamos todas as nossas fichas nas nossas invenções. Como alguém pode trocar essas invenções, que elas deixam de existir assim, pela verdade? Só se estiver muito insano. Diz aqui mesmo. E o que é ser insano? Ser insano é o oposto de estar são. E o que é estar são? Santo. Então vou invocar aqui novamente São Joaquim, do Curiaú. Curiaú é uma comunidade quilombola que tem lá no Amapá.
em Macapá. E eu fui visitar a comunidade, estava junto com o Raquel, e aí nós íamos ver o pôr do sol no Curião. É um espetáculo, uma coisa lindíssima. E aí paramos numa igrejinha, vamos a uma igrejinha, vamos conhecer a igrejinha. Nós estávamos lá na igrejinha, era um domingo à tarde, e dali um pouco chegou um senhor e disse, boa tarde. E foi se apresentando, eu sou o Joaquim. E essa é a igreja de São Joaquim. Eu sou o zelador da igreja aqui, e o zelador da comunidade quilombola aqui há 40 anos. E aí eu brinquei com ele, né? Ah, então o senhor é o zelador da igreja de São Joaquim e o seu nome é Joaquim. O senhor está querendo ficar santo também, não está não? E o que ele disse? Tô sim, senhor! Mas uma afirmação que eu não vi em ninguém nunca antes. Eu vou ficar santo, sim, senhor. É por isso que eu estou aqui. E isso é o propósito da minha vida, é ficar santo. Então veja que coisa fantástica. E aí eu disse para ele que era o meu também. E nós fechamos um acordo. Quem chegar primeiro joga uma cordinha. E esse acordo é extensivo. Mas por favor, um de cada vez. Senão você vai puxar para baixo se chegar primeiro. Por isso que eu disse no começo que a iluminação era de um por um. Entende? Por quê? Porque senão a gente não ia aguentar puxar a corda. É por isso, então tem que ser um por um. Tá? Então o acordo está estendido. E foi muito interessante, porque depois nós estivemos em Minas Gerais, lá em Sabará, e nós fomos visitar uma igreja lá, e a Raquel mostrou a Jorge. O São Francisco lá estava pintado no teto, né, Raquel? Jogando uma cordinha. Olha! Ele disse assim, o cara já estava fazendo isso muito antes de você. Já tinha jogado a cordinha. Ele já estava lá pintado numa igreja de São Francisco, lá em Sabará. Se vocês tiverem a oportunidade de ir lá, que é pertinho de Belo Horizonte, de Belzonte, né? Bem pertinho de Belzonte, né? Quase nada, assim, bem pertinho, logo ali. Né? Então vocês vão olhar para o teto e vão ver, tem a imagem de São Francisco jogando uma cordinha. Não podia fazer foto lá, acho, né? Não. É, foi uma pena, né? Porque eu queria aquela foto de São Francisco jogando a cordinha. Né? Então vocês vejam que coisa interessante. Né? E mesmo assim nós não queremos ficar santos. Não queremos. Nós queremos ficar inventando, gente. Queremos ficar inventando. É. O nosso Então, intuito é inventar o tempo todo. isso é insanidade. Né? Então, por isso que a santidade é o oposto da insanidade. Então, se nós não estamos santos, mas não tem dúvida de que estamos insanos. Parece Por quê? agressivo, né? Parece agressivo. Parece agressivo. Se não somos santos, somos insanos. A minha mãe, que estava velhinha já, eu dizia para ela, ela já está na cadeira de rodas, ela dizia, Jorge, o que eu vou fazer? Você vai ficar santa. Não fala heresias! Né? Como que eu vou ficar santa? Isso não é para mim, isso não é para qualquer um. Você tem que ficar santa, assim, o resto já fez tudo. Né? Não tem mais nada que você possa fazer nesse mundo. Já está sentada aí na cadeirinha de rodas, não pode fazer mais nada. Vai ficar santa, sim senhora. E ela reclamava muito. E ela achava, ela reagia. Ela reagia com insanidade diante dessa possibilidade. Eu disse, mas esta é a tua função, ficar santa. Tá? E acredito que no final ela aceitou, que era isso que ela tinha que fazer. Né? E acho que se santificou. Então, é isso que nós temos que fazer aqui. Isso parece assim, né? Pro ego é uma agressão. Pro ego, isso é uma heresia. Você dizer que é o Filho Santo de Deus. Quando nós propomos essa meditação, até nós brincamos aqui, não vamos dizer em voz alta em público, o pessoal vai jogar pedra. Não, eu disse, não sei para quem que eu disse, eu vou ficar santo. Daí eu disse, só pode estar na nova era mesmo. Tá perdido. Aí eu parei de dizer só. Ai, tá doido, o convívio com as pessoas, isso aí sempre isso é complicado.
Pois é. Mas não teve um cardeal lá na eleição do Papa, tu vê que coisa, né? Não teve um cardeal que perguntaram para ele, né, se ele era candidato a Papa, né, se ele era um dos papados, e ele disse, se votarem em mim só se tiverem fumado muita maconha. Falou isso? Falou. Ele disse, tomara que não vote nele. Que o Espírito Santo ilumine os cardeais. Ele disse, ou se votarem em mim, ou é porque fumaram muita maconha, ou então não sei o que, ou então tomaram cachaça. Nossa. Eu acho Ele que, era brasileiro? não, acho que era americano, lá, um inglês, não sei o que. Falou isso. Americano. Acho que foi um americano, né, que disse. Ah, Ou tomaram cachaça ou fumaram muita maconha para votar em mim. Eu digo, ele está negando a santidade. Tá. Está negando a santidade. E outro aceitou tão alegremente, né? Aceitou tão alegremente essa oportunidade. Porque olha, quem não, que até eu queria. Como quem diz, eu sou cheio de defeitos, só louco, velho. Vai É. botar em mim. Não, eu deveria ser o Papa até. Era eu que era para ser o Papa. E o nome era para ser Tiago. Né? Mas aí, como eu não tinha as capacitações lá eclesiásticas, sacerdócio, bispado, não fui cardeal, eu não podia. Né? Então aí, eu mandei o outro Jorge lá. Que era o cara mais parecido comigo que eu achei. E é parecido mesmo. Era parecido É mesmo? parecido mesmo. Eu já vi muitas pessoas O dizerem. Xará é parecido, né? É, Xará é parecido. E ele também se apaixonou por uma Amália. Amália. É a Raquel Amália. Ah, é? A Raquel é a Raquel Amália. Mas daí o pai da Amália não permitiu o namoro. Ele disse que se ele não conseguisse namorar, então ele ia abrir mão de tudo e ia entrar para o seminário. Ele fez. É engraçado. Ah, ele teve um amor. Teve quando era bem jovem ainda, né? Não sei com que idade. Teve uma paixão lá na Argentina por uma Amália. Coincidência, né? É coincidência. Eu gosto de fazer uma piada também que só, né? Bem piadista. Sim, alguém não gosta do piada, né? Bem Diferente do Jorge nisso. piada. É, isso o Jorge, né? Grande Jorge. De piada. Então, ele não disse lá depois que ele foi eleito no primeiro jantar que ele fez com os cardeais, ele disse assim, que Deus perdoe vocês por terem votado em mim. Que eu vou aprontar. Eu vou aprontar. É isso. Aqui, Jorge, ó, que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. Não entendi isso. É por aquilo que pensas, que dizes, que fazes, como te comportas, isso mostra se você está ouvindo o ego ou o espírito. Tá? Então, o que ele está dizendo? Que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelo teu comportamento. Tá? Então, você demonstra isso, teus sentimentos, teu comportamento. Sentimento que não é amor, é o ego. Então, o que Tá, você eu posso sente? ter esse parâmetro daí, da atitude, do comportamento que sentir. É. Se é o ego ou se é amor, né? Qual o sentimento? O que você escolhe sentir? Você está andando na rua e à sua frente está indo um casal. Eles começam a falar mais alto, discutir. E de repente o rapaz dá um tapa no rosto da moça com tanta violência que ela cai no chão. O que você sentiu? Pode ser, porque constrangido. Não, posso não. O que eu senti? Agora eu dizendo isso. O que você sente? Na atitude, quer dizer, Naquilo que você percebeu. Como você se sentiu? presenciando uma É. atitude de falta de amor. Uma atitude de falta de amor. Você, o que sentiu? Quando viu essa cena?
sabe mesmo. Mas não deveria sentir. Então, pelo teu sentimento revela se você está no ego ou no espírito. E aí, isso também pega pesado. Chegou num dia bem inspirado. Que hoje está muito bom o curso, né? Então, não é sempre que a gente acha uma mina de diamantes aqui. Mas de vez em quando a gente acha. Né? E esse nosso curso hoje, para mim, está. Né? Então, você sentiu raiva. É anormal, mas como todos são anormais, é isso que todos sentem. Né? Agora, o que deveríamos sentir, então? Alegria? Não, alegria não. Claro que sim. Paz. Claro que sim. Claro que sim. Ela riu de mim. Não rio de você. Rio da situação. Acho que todos aqui já ouviram, porque isso aqui já é uma história que eu já uso várias vezes aqui. Eu vi no É. curso do Reiki. Então, você está alegre. Você vai perder a tua alegria por causa Pois é. disso? Se você escolheu raiva, trocou tua alegria por isso. Se você estava em paz, trocou tua alegria pela raiva. Tá? Então, você tem que sentir a alegria do espírito. Como está a pessoa que foi agredida? Como você acha que a pessoa que está agredida está se sentindo? O que ela está sentindo nesse momento? Medo. Tristeza? Tristeza. E aí assim, onde houver tristeza, e o Papa hoje falou nisso, o que eu tenho que fazer? Leve. Levar a alegria. Agora, se você sentir raiva, você viu a tristeza e levou raiva. Só piorei. Então você não pode trocar a tua... Nesse momento, precisa alguém que tenha alegria, que tenha paz, que tenha amor. E que tenha, principalmente, luz e Compaixão. misericórdia. Tá? O que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra composta por duas palavras. Eu vou abreviar aqui para não alongar, para não criar expectativa. Misericórdia. O que é córdia? Coração, E misericórdia? miséria, não sei o que é miséria. 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 Né? Miséria. Então, A miséria do coração. vocês já ouviram falar que em Deus só encontrarás misericórdia? Então agora eu digo a você, Deus então é um miserável de coração. Ele é misericordioso, mas eu nunca traduzi dessa forma. E o que quer dizer miserável de coração? Quem é pobre tem o quê? Alguma outra coisinha. E quem é miserável? Tem nada Nada. Aonde nós guardamos os sentimentos? no coração. Deus, o que ele tem no coração? Nada. Nada. Nada de nada de nada. Deus não guarda nada contra você. Por isso que é misericordioso, porque ele é miserável de coração. Então esse é o melhor sentimento. Então quando eu vejo a pessoa bater e eu não consigo deixar de sentir ou raiva, ou indignação, qualquer outra coisa, o que eu peço para Deus? Pai, misericórdia. O que eu estou pedindo? Esvaziar esse sentimento. Para esvaziar meu coração de qualquer sentimento. Porque o único sentimento verdadeiro é o amor. Então veja, aqui diz ali, né? Se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolheste escutar. Que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. É isso. Que escutas a voz do teu ego é atestado por teus sentimentos, pelas tuas atitudes, pelo teu comportamento. Então, como sentes, atesta se você está no ego ou no espírito. Então, no espírito ou em Deus, só encontrarás misericórdia. No ego, raiva, indignação, vingança, condenação, ódio, por aí adiante. Está bem compreendido? Tá.
Jorge, na primeira vez no reiki que tu passou isso, eu senti dor. Hoje eu senti compaixão na mesma cena que eu... É, É um ato já de voltar, pelo menos. já mudou, já mudou o sentimento, já mudou a compreensão do que deve sentir. É. Né? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.